Boa noite, nobre Cainita. É uma honra ter você comigo novamente. Eu sou o Rodrigo Marajá e esse é o Alpha RPG. Então, galera, no vídeo de hoje a gente vai trazer informações sobre o clã Brujah. A gente vai continuar a análise do livro básico de regras de Vampiro: A Idade das Trevas, primeira edição, onde traz as informações sobre o clã dos guerreiros, o clã dos eruditos e dos filósofos Brujah. Além das informações que constam no livro básico, eu trouxe também algumas informações bem relevantes sobre como o clã foi fundado, questões sobre o antediluviano Elias e sua cria Troile. A gente vai trazer também informações sobre Menelê, que era um Brujah muito importante nessa época medieval. A gente vai falar um pouquinho sobre Cartago, falaremos também sobre os True Brujah. Então é isso, galera. O vídeo está bem interessante. Não esqueça de deixar seu like e aproveitem. Tamo junto. Um abraço. Fala, galera! Chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre o clã Brujah. Esses guerreiros filósofos que possuem como objetivo final criar um lugar melhor onde os vampiros possam coexistir pacificamente e prosperar. Mas para alcançar esses ideais, atualmente, no caso na Idade Média, os Brujah estão tendo que lutar bastante para alcançar a paz. Então, nesse momento, eles lutam contra os Ventrue, devido ao que aconteceu em Cartago. A gente vai falar um pouquinho sobre Cartago mais para frente. Eles lutam também contra os La Sombra, que ajudaram no ataque em Cartago. Lutam contra os Tremé, devido aos Tremé terem matado o antediluviano dos Salubre, o Saulote, né? Então, por isso, nessa época, os Brujah têm abraçado, têm transformado, ao invés de filósofos e estudiosos, que era muito comum no clã, eles têm optado por abraçar mais guerreiros e soldados, ao invés dos intelectuais. O centro de poder dos Brujah é a Espanha. Então, a parte da Europa que se encontra o maior número de vampiros do clã Brujah é lá na Espanha, lá é a sede deles, é o centro de poder deles. E um personagem Brujah geralmente segue o caminho da humanidade ou o caminho do paraíso. As disciplinas do clã são rapidez, potência e presença. E a fraqueza do clã é que os Brujah geralmente são mais suscetíveis ao frenesi, são mais suscetíveis a perder o controle, a ficarem nervosos. As dificuldades são aumentadas em 2 pontos toda vez que um Brujah tem que fazer um teste de autocontrole. Galera, para a gente entender legal, entender certo a história do clã Brujah, a gente tem que retornar lá durante a segunda cidade, onde o antediluviano do clã, o Elias, ele teria sido morto e diablerizado pela sua cria Troile, um vampiro de 4ª geração. Conta-se que Elias era frio e sem sentimentos, até que em um determinado momento ele abraçou um jovem chamado Troile. E durante o passar do tempo, o vínculo entre esses dois se fortaleceu bastante. Esse vínculo de amizade entre o antediluviano de 3ª geração Elias e sua cria Troile, que era um vampiro de 4ª geração. Porém, a decisão de transformar Troile em vampiro foi uma violação direta das regras impostas por Caim. Caim deu ordem direta de ninguém mais transformar um ser humano em vampiro. E Elias não respeitou. Então, devido ao mal entendido entre Troile e Elias, o Troile ficou achando que Elias pretendia destruí-lo, assim como os outros antediluvianos de 3ª geração teriam que fazer com as suas crias de 4ª geração. Então, dessa forma, houve uma revolta e Troile acabou atacando e matando o seu criador, sendo responsável, então, pela primeira diablerie da história. Foi a primeira vez que um vampiro de geração mais alta matou e sugou todo o sangue de um vampiro de geração mais baixa. E dessa forma, o Troile se tornou o líder do clã Brujah. Na Idade Média, os Brujah lutam para reintroduzir o saber e a arte para a população mortal e melhorar a condição de vida para os humanos. Os Brujah têm essas ideologias muito focadas
na melhoria para os mortais, para os seres humanos, devido à cidade de Cartago. Cartago, galera, para quem não sabe, era um centro de um império ali no norte da África, próximo ao mar Mediterrâneo, que rivalizava diretamente com Roma lá no início dos tempos. Cartago se tornou uma cidade muito próspera. E no World of Darkness, Cartago era dominada pelos vampiros do clã Brujah, que viviam bem próximos dos humanos, quase em plena harmonia. Por isso que desde os tempos, no início dos tempos, os Brujah têm esse relacionamento muito forte com os mortais, com os humanos. O problema todo é que quando um determinado Brujah se une a um governante, infelizmente outro Brujah se levanta contra esse mesmo governante, alegando que a rigidez do sistema feudal é muito complexa, que a pobreza dos servos é algo inaceitável, ou que a justiça é muito dura com os camponeses. Então, de certa forma, os Brujah, eles admitem que deve existir um governante, mas eles se recusam a aceitar que algum desses governantes esteja realmente apto a governar. Então isso cria um problema muito grande. Nessas situações, os Brujah geralmente incitam os camponeses a cometerem algumas rebeliões e revoltas. A maioria da força social dos Brujah está realmente na afinidade com os mortais. Essa que é a verdade, como o ideal de Cartago que a gente falou agora há pouco. E dessa forma, os Brujah conseguem influenciar muitos dos assuntos locais, principalmente para melhorar a situação da comunidade em que ele se encontra, ali na comunidade que ele vive. Um exemplo bem legal de um Brujah idealista que a gente viu recentemente foi o personagem do Mateus, em Pecados Carmesim, na Season 2, se não me engano, foi a sessão 16. Tá, galera? Recomendo bastante o canal lá no YouTube chamado Crônicas da Meia-Noite, lá do Cristiano Cristo. Gente finíssima, fera também no RPG, fera no Dark Age. E o personagem do Mateus, chamado de Armand Donadier, ele realmente seguiu seus ideais até o fim. Na sessão 16 dessa segunda temporada do Pecados Carmesim, foi bem interessante ver o Mateus interpretar o seu personagem. Ele chegou a bater de frente com seu próprio senhor, que vem a ser xerife lá de Paris, o xerife Jonathan de York, e ele simplesmente foi contra as ordens do seu próprio senhor, tudo por conta do seu ideal. Então, o Brujah, gente, não é só porradaria, não é só potência. O jogador tem que se atentar que por trás disso tem que haver um ideal. Um Brujah tem que ter um ideal. Esse é o melhor sentido para um personagem Brujah. Tem que haver um objetivo por trás, às vezes, da violência, muitas vezes utilizada. Realmente é bem interessante a interpretação do Mateus. Você vê que é uma interpretação muito bem feita. O personagem dele, o Armand Donadier, ele, ao ver a população de Paris ali passando fome, é impressionante também, queria fazer um adendo, é impressionante a forma como o Cristiano Cristo narra as condições de vida da população parisiense nessa época do Dark Age. É muito bem descrita, muito bem narrada. Então o Armand Donadier, ao ver a maioria da população passando fome, morrendo por doenças, sofrendo com o frio, e ele se vê obrigado a não permitir que a população mortal passe por essa situação. E é nesse momento que ele, de certa forma, bate de frente com o xerife da cidade, com o Jonathan de York. E é bem interessante que a maioria dos jogadores naquela situação ali ia peidar na farofa, essa que era a verdade. Ia botar o rabinho entre as pernas, e não foi o que o Brujah fez, não foi o que o personagem do Mateus fez. Ele manteve a sua posição firme diante daquela situação que ele julgava que era um absurdo, e de acordo até mesmo com a amizade, o amor de senhor para cria, ele na verdade, o Jonathan de York, que é o xerife, ele praticamente deu 1 ou 2 noites para que o Armand Donadier tivesse que fazer o que ele acha que era certo, e só depois disso ele agiria. Foi bem legal também, até a posição do mestre, né, em realmente permitir que o personagem do Mateus fosse a fundo em seus ideais, em seus propósitos, na forma que ele pensava. Foi bem interessante, foi bem legal. Parabéns aí aos dois. Parabéns ao mestre, porque narrou brilhantemente aquela cena, e parabéns ao jogador,
que também interpretou de maneira bem fiel e convicta os ideais e a postura, as características do personagem dele, do clã Bruhá. Bem legal. Então, falando um pouquinho mais sobre Cartago, aquela cidade que era controlada pelo clã Bruhá, onde outros vampiros também de outros clãs podiam viver ali pacificamente e harmoniosamente com os humanos, com os mortais, e a cidade de Cartago era muito próspera. O problema foi que Troile, que era o vampiro que comandava essa cidade, o Troile, ele se apaixonou, ele começou um relacionamento com Moloch, que era um Baali de quarta geração, um dos fundadores do clã Baali. Então, o que acontece? Começaram a surgir rumores de informações sobre cultos secretos, sanguinários, cultos ao próprio Troile, tratando ele como uma divindade, com sacrifícios humanos e até mesmo de crianças. Invocações de poderes infernais e esse possível conluio, esse relacionamento entre Troile e Moloch, que era um infernalista. Então os Ventru, que eram de Roma, do outro lado do Mediterrâneo, eles eram rivais ferozes dos Bruhá de Cartago, porque eram cidades que concorriam. Eram duas cidades, tanto Roma quanto Cartago, que eram concorrentes. Quando os Ventru ali de Roma ficaram sabendo da notícia dessa parceria entre Troile e os Baali, quando chegou aos ouvidos do Camila, que era o príncipe Ventru ali de Roma, ele foi orientado, pelos seus conselheiros, principalmente pela Trifosa, que era uma malcaviana vidente, que era aliada lá do Camila. Ele foi orientado a agir diretamente contra Cartago. Aquilo não poderia ser permitido. Então Camila teve a ajuda de Helena, a famosa Helena de Troia, tá? Que traiu, era uma moradora de Cartago, então ela tinha muitas informações sobre Cartago, sobre quais eram as entradas, como é que eram as defesas da cidade. E Helena também de Troia, ela era esposa de Meneleus ou Menelê, que era uma das crias do Troile. Então a Helena, ela traiu a cidade de Cartago, e então uma aliança foi feita ali entre o Camila, o Ventru de Roma, com a Ariquel, que é antediluviano toreador, também conhecida como Star, Artemis, uma outra Ventru, Lisander, também Ventru. Artemis, se não me engano, nessa época era príncipe de Esparta, talvez seja isso. E também um dos aliados foi um malcaviano chamado Alquias, além do próprio Dionísio, que foi figura importantíssima na batalha lá de Cartago, quando os Ventru realmente invadiram Cartago, utilizando os barcos, provavelmente dos La Sombra, que naquela época os La Sombras, eles eram exímios navegadores. Então os La Sombras também juntou todo mundo para pegar ali o Troile e os infernalistas lá em Cartago. E realmente o Dionísio, ele utilizando demência, ele praticamente causou pânico e deixou todo mundo maluco lá antes da batalha na cidade de Cartago. Depois os La Sombras vieram de barco junto com os Ventru e alguns toreadores e invadiram realmente a cidade de Cartago, e foi uma carnificina. Na verdade, os Bruhá foram derrotados e a cidade foi destruída. Conta-se que até mesmo Troile, ao ver que ia morrer, ele se abraçou ao seu companheiro Moloch, o Baali, e os dois utilizaram metamorfose e se fundiram com a terra para fugir da morte, para fugir dos seus agressores. E foi nesse momento que uma vampira chamada Cibele, que na verdade também era uma Baali, como é que são as coisas, mas estava infiltrada no clã malcaviano. Então essa Cibele veio e, utilizando sal e um ritual muito bizarro, ela conseguiu selar tanto Troile quanto Moloch na terra, debaixo da terra, não conseguindo mais sair de lá de dentro, selando eles e deixando os dois em torpor eterno. Então, depois deles terem a sua cidade de Cartago destruída pelos Ventru e aliados, o ódio só aumentou entre Bruhá versus Ventru. Inclusive, tivemos outras guerras que vieram posteriormente, como, por exemplo, a guerra travada entre Menelê, aquela cria do Troile, contra a traidora, que era até sua esposa,
a traidora Helena de Troia, que traiu Cartago, e essa guerra, essa busca incessante de Menelê por Helena durou milênios. Pra vocês terem uma ideia, o Menelê, ele era um rei na Grécia Antiga, né, na época, e Troile, em uma de suas viagens pelo mundo, conheceu Menelê e ficou fascinado pelo conhecimento e a sabedoria daquele ser. Eles passaram meses e meses conversando e Troile decidiu que Menelê tinha todos os elementos necessários para se tornar imortal. Quando a guerra lá em Cartago estava para acontecer, Menelê viajou em busca de conseguir novos aliados. Então ele foi ali para a parte inferior da África, buscando aliados Nosferatus e Gangrés ali da África, para poder ajudá-lo naquela batalha que estava iminente de acontecer. Então foi nesse momento, com Menelê viajando, buscando aliados, que Helena de Troia foi até Roma, foi até os Ventru e passou todas as informações, inclusive indicando, ataquem agora, porque o Menelê, a cria lá de Troile, que poderia ajudar bastante Troile na batalha, ele não está lá. Então, se vocês querem invadir Cartago, a hora é essa. E foi dessa forma que o Menelê nem pôde participar da batalha porque ele não estava presente, ele estava em viagem. Depois que Cartago foi destruída, o Menelê ficou desesperado e começou a perseguir Helena, ficou sabendo da traição, então Helena se refugiou na cidade de Pompeia. E lá, o Menelê conseguiu encontrar Helena lá em Pompeia e simplesmente o Menelê entrou em frênese. Quase 1000 anos sem entrar em frênese, sempre se controlando. O Menelê, dessa vez, ele fez questão de entrar em frênese e a sua raiva era tanta contra Helena, que ela foi combinada com um ritual bizarro que simplesmente despertou um espírito do fogo lá no Monte Vesúvio, e o vulcão simplesmente lá de Pompeia entrou em erupção, destruindo tudo ao redor da cidade de Pompeia. O próprio Menelê, ele escapou por pouco, ele ia morrer junto lá nas lavas. Só que, por incrível que pareça, ele conseguiu escapar e a Helena também conseguiu fugir sem ser morta. De qualquer forma, essa é uma das batalhas, uma das guerras que durou muitos e muitos anos. Bem interessante. Então, galera, eu queria também deixar aqui registrado uma outra versão de toda essa história, que é a versão do livro A Gerena, que diz que, na verdade, Ilias teria escapado da destruição. Na verdade, Ilias não foi morto por Troile, ele fingiu a sua própria morte, porque Ilias possuía uma disciplina chamada Tempores, que é uma disciplina que permite ao vampiro manipular o tempo, que é até a disciplina utilizada pela linhagem Tru-Bruhá. A gente vai falar agora um pouquinho dessa linhagem dos Tru-Bruhá, que são os vampiros que se dizem descendentes direto de Ilias. Porém, a maioria dos livros, na verdade, diz que Ilias somente teve Troile como cria. Então, é uma situação um pouco dúbia que fica no ar, mas de qualquer forma, Ilias sempre foi um vampiro muito calmo, muito moderado. Disse até que, na verdade, Ilias era apaixonado por Troile. Porém, o Ilias não conseguia expressar os seus sentimentos, porque ele não sabia direito lidar com essas emoções, e era muito triste essa situação. Então, quando Troile tentou matar Ilias, na verdade ele utilizou Tempores, voltou no tempo e conseguiu modificar o seu destino, simplesmente fingindo que havia sido destruído, que havia sido morto. Então, o engraçado é que os vampiros que se dizem Tru-Bruhá, eles são exatamente dessa forma. São muito frios, são muito calmos e desapegados. Bem diferentes dos vampiros Bruhá tradicionais, que geralmente têm um temperamento muito violentos e sem muita paciência. No cenário de Dark Ages, tá, galera? O total de vampiros Tru-Bruhá que existe nessa época não passa de 10 membros. Eles têm se unido cada vez mais a seita Manus Nigrum, da parte ocidental, que é a Tal Maherá, e que nós até falamos dessas seitas nos vídeos passados. E lá na Tal Maherá, eles possuem a possibilidade de se vingarem dos falsos Bruhá, aqueles que descendem do usurpador Troile. Então, os vampiros Tru-Bruhá, eles têm se aliado a Manus Nigrum para poder terem a possibilidade de matar o máximo de vampiros do clã Bruhá que eles conseguem. Bem legal as informações também sobre os vampiros Tru-Bruhá.
Então, galera, existem muitos outros NPCs, outros personagens do clã Brujah bem interessantes. A gente vai ver alguns no Transylvania by Night, quando a gente estiver analisando o livro Transylvania by Night. A gente vai trazer, como por exemplo, o Dominique, que era um dos generais lá na Guerra de Cartago. Foi um Brujah muito importante, principalmente para a iniciação do movimento anarquista, para poder entender as coisas que acontecem hoje, até mesmo no Vampiro terceira edição ou no Vampiro V5. Muitas das coisas que acontecem hoje dependeram diretamente das ações do Dominique na Idade Média. Bem interessante. A gente não vai falar, tá, de um ícone do clã Brujah, que é o Telbel, porque o Telbel só foi abraçado em 1857, bem depois. O cara lá que matou o Hadestad na Convenção de Praga. Isso já é um assunto de Vampiro à Máscara e eu vou me fixar apenas nas informações de Vampiro à Idade das Trevas. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Um forte abraço para todos. Deixe seu like, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e vamos junto, galera. Semana que vem tem mais vídeo. Um abraço, valeu!